Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de refletir hoje com vocês sobre como temos investido o nosso tempo nesse período de quarentena. Como nós sabemos, o tempo é um recurso escasso e finito que Deus nos confiou e que nós, como bons mordomos, devemos administrar da melhor maneira possível o nosso tempo a fim de glorificar a Deus. E eu tenho uma rotina bem corrida, muito atarefada, com muitas atividades, e ela foi completamente afetada com o coronavírus. E eu pude perceber, através dessa desaceleração, digamos assim, forçada, que o meu problema não é o tempo, não é a falta de tempo, porque por muitas vezes eu tive como justificativa para minha falta de disciplina espiritual, para minha pobre vida de oração ou de meditação na palavra, que a minha rotina era a culpada disso, as minhas muitas atividades. Porém, eu pude perceber que, na verdade, isso é uma falta de prioridade ao Senhor, prioridade às coisas de Deus. Então, Deus está me exortando com relação a isso, e o texto básico que eu gostaria de ler com vocês e refletir sobre isso está em Lucas 10, a partir do versículo 38, que diz o seguinte: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que vem me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nessa passagem, a gente tem um contraste entre as duas irmãs, Marta e Maria, diante da presença de Jesus em sua casa. Marta estava atarefada com muitos serviços domésticos, preocupada com a hospitalidade, e deixou com que essas muitas tarefas roubassem um tempo de qualidade que ela poderia ter com o Senhor. Marta ficou ansiosa e agitada e, por conta disso, cobrou uma postura de Jesus a fim de que o Senhor repreendesse Maria para ajudá-la. Porém, para surpresa de Marta, Jesus disse que apenas uma coisa era necessária, que era justamente o que Maria estava fazendo, estando aos pés de Jesus e ouvindo seus ensinamentos. Esse texto, ele nos alerta para as nossas prioridades. Muitas vezes nos ocupamos de muitas coisas lícitas, corretas, dignas, porém que desfocam o nosso coração do que realmente importa, que é a busca de comunhão com Deus. Mais adiante, se a gente seguir a leitura do livro de Lucas, a partir do capítulo 14, no versículo 15, a gente tem uma parábola que eu chamaria de parábola das desculpas, em que o Senhor convoca pessoas para uma ceia, uma grande ceia, e cada um dá uma desculpa pelo qual não poderia ir. Sejam essas bênçãos financeiras, como a compra de um campo, a compra de bois, quanto o casamento. Ou seja, essas pessoas optaram por não estar em comunhão com o Senhor e, na verdade, não atender o convite de salvação porque priorizaram outras coisas. Essas coisas eram boas, eram importantes, eram dignas, mas não são a boa parte que Jesus falou para Marta. No caso de Marta, inclusive, ela estava servindo a Jesus, ela estava sendo ativista, ela estava querendo agradar o Mestre através da sua produtividade. Mas o que importava ali naquele momento era estar diante da presença dele, estar ouvindo dele, desfrutando dele. Bom, feita essa reflexão, eu gostaria de citar 2 motivos pelo qual nós precisamos priorizar o Senhor acima de todas as coisas. O primeiro está em Mateus 22, 36, onde Jesus é questionado sobre qual é o grande mandamento da lei, e ele responde no versículo 37, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Bom, se o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, isso implica numa busca também de todo o coração. Isso implica num relacionamento com Ele, em que investamos tempo de comunhão com o Senhor, Se a gente não consegue parar
e separar um tempo de qualidade com Deus para falarmos com Ele, para nos alimentarmos dele. Será que a gente realmente tem o amado com todo o nosso coração, como ordena esse primeiro mandamento? Então esse seria o primeiro motivo pelo qual devemos intensificar nossa busca pelo Senhor. E o segundo está lá em Romanos 8, 28 e 29, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Ele vai explicar no versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o nosso propósito de vida, nós fomos criados para sermos conformes à imagem de Jesus. Esse é o nosso propósito, sermos cópias de Cristo, mais distantes da nossa natureza adâmica e mais parecidos com Jesus a cada dia. Agora, como que nós vamos conseguir cumprir esse propósito se nós não dedicarmos à devoção e à comunhão e à meditação da palavra? Como que a gente pode imitar a Deus se a gente não o conhece o suficiente, ou se a gente não reserva tempo suficiente para estar aos pés dele e nos dedicarmos de todo o coração? Então, que a gente possa aproveitar esse tempo de quarentena em que a gente tem mais tempo disponível, tirando os profissionais de saúde, né? Para nos dedicarmos a Deus e usufruirmos o nosso tempo buscando ao Senhor de todo o nosso coração, meditando na palavra, aprofundando as nossas raízes em Deus, como diz lá no Salmos 1, e focando na única coisa necessária, que é estar aos pés do Senhor. Que Deus nos abençoe.